Oi para você que está ligado aqui no Flash Score e que acompanha o canal do Flash Score Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje a gente conversa com um brasileiro que está jogando no futebol ucraniano, defendendo as cores do Shakhtar Donetsk. Ele começou no Vasco, tem 22 anos de idade e faz uma bela temporada à frente do Shakhtar. Eu estou falando de Marlon Gomes. Seja bem-vindo, Marlon, à nossa entrevista aqui no Flash Score, ao nosso canal Flash Score Brasil. Primeiro, agradecer, né, a sua participação aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Primeiro, boa tarde a todos, né? Agradecer pela oportunidade, a galera da Flash Score. Dizer que estou muito feliz em ter essa participação aqui e vamos seguir, vamos embora. Primeiro, Marlon, eu quero que você faça uma projeção do próximo jogo decisivo do Shakhtar, né? Antes de falar do campeonato ucraniano, eu quero falar sobre o Shakhtar contra a AZ Alkmaar pela Conference League. Primeiro jogo, dia 9 de abril, depois, no dia 16, a gente tem a volta. O que esperar dessas duas partidas? No último jogo da Conference League, no penúltimo, aliás, eu tive uma boa atuação e infelizmente senti uma dor na posterior e acabei saindo. Tô de volta, tô na transição ao campo. Acho que não, no primeiro jogo não vou conseguir estar com o time ainda, mas participo de tudo. Sabemos que é uma equipe difícil, a Conference League é uma liga difícil, mas estamos preparados. O Arda tenta sempre dar muita confiança, não só para os brasileiros, mas para o time em geral. E estamos trabalhando, passo a passo, semana por semana. Tem um campeonato ucraniano agora, e depois a gente vai voltar as atenções para a Conference League. Isso que também é uma dúvida para mim, porque vocês estão dividindo nesse momento a liderança com o LNZ Cherkasy, né? Nesse momento, 47 pontos a 47 ali. Como é que faz para manter o bom desempenho tanto no campeonato local quanto na Conference League? Como é que faz para não desfocar de nenhum dos dois e manter o bom ritmo nas duas competições? Cara, é um conjunto, assim como as ligas do mundo todo e o Campeonato Brasileiro, por exemplo. A gente tem que ter uma mentalidade bastante forte, tem que estar unido como família, isso aqui a gente preza bastante. E tem uma dificuldade a mais sobre as viagens, porque não pode tráfego aéreo devido à guerra, então às vezes acaba sendo mais cansativo, mas a gente está todo mundo empenhado, todo mundo unido, como eu falei no começo, e às vezes é cansativo, mas a gente se desdobra. Nosso grupo é um grupo jovem, mas um grupo unido e bom, então a gente está conseguindo conciliar bem até aqui e espero que a gente possa manter essa performance até o final da temporada. Certo. E você falou aí sobre o cenário de guerra que a gente vai tratar daqui a pouquinho, mas na outra chave, né? Vocês estão nas quartas de final da Conference League. Na outra chave temos Crystal Palace e Fiorentina. Passando de fase, existe algum modelo de jogo que você prefira enfrentar na fase posterior, no caso a semifinal? Crystal Palace, futebol inglês, Fiorentina, futebol italiano. Existe alguma preferência de adversário na próxima fase? Cara, a gente que é do mundo da bola, atleta, a gente não escolhe adversário nem jogo, né? Gostamos sim de jogar jogos grandes com equipes renomeadas. Tivemos uma experiência incrível na temporada que eu cheguei 23, 24, a Champions League. Jogamos com grandes clubes, Bayern, Arsenal, então Borussia. Então, a maioria dos brasileiros estavam aqui na época. Então, a gente está acostumado também a jogar jogos grandes assim, não é com tanta frequência, mas independente do adversário que está por vir, na próxima fase, a gente ainda tem um trabalho muito difícil, né, que é contra o AZ. Então, a gente vai trabalhar o máximo para poder passar e lá na frente a gente pensa nos próximos adversários. Pois é, e esse jogo contra o Zé Alkmaar, jogo de 180 minutos, eu quero que você me fale sobre o diferencial do Shakhtar, né, que fez o time chegar até as quartas de final da Conference League, que está fazendo o time estar na liderança do campeonato ucraniano também. O que é que vocês têm de diferente? O que é que tem dado certo nessa equipe que tem conseguido esses resultados tão positivos ao longo da temporada? Um ano mais ou menos atrás trocamos de treinador na última janela de verão, mais ou menos. E chegou o Arda, como jogador não tem o que falar dele. E como técnico a gente ia conhecer, né? Que era novo o trabalho dele. Então acho que foi isso, foi a gente comprar a ideia do professor.
ele também saber o grupo que tem nas mãos, e é tudo um conjunto. E desde então começamos a caminhar juntos. A gente sempre foi muito unido aqui dentro, como família. A gente tem muito tempo junto, né, dentro do clube. A gente todos os dias a gente faz tudo junto, então isso acaba unindo mais ainda. E as coisas vêm dando certo dentro de campo por conta disso, desse gosto que a gente tem fora de como família mesmo, não só os brasileiros, mas os ucranianos também. Então, graças a Deus as coisas vêm caminhando bem. E agora a gente está a poucos passos também da Conference League de fazer um feito histórico também, não só para a carreira individual, mas dentro do clube. Então a gente pensa tudo em um contexto e graças a Deus as coisas vêm caminhando bem. E Marlon, você falou agora há pouco sobre o cenário de guerra, né? E é claro que é um cenário atípico. Você que saiu do Vasco aqui, brilhando, inclusive no Vasco, saiu, agora joga no futebol ucraniano, enfrenta esse cenário que a gente está vendo mundialmente, que está tirando o Irã da Copa do Mundo. Enfim, como é jogar futebol nesse cenário? Como é atuar, né? A sua performance muda diante dessas situações extracampo? Cara, eu recebo essa pergunta, essa mesma pergunta, toda semana, familiares, amigos perguntam como estão, como a gente está aqui. E a situação é um pouco delicada, é um pouco difícil, né? Também não é como aparece na TV do Brasil, nos jornais. Às vezes mostram, não que não seja pesado a esse ponto, mas a gente está em outra cidade, uma cidade mais tranquila que ali vive, perto da Polônia. De vez em quando tem sim alguns ataques, tem muitos alarmes. Quando eu cheguei, hoje eu estou adaptado, graças a Deus. Quando eu cheguei foi uma nova vida. Meu primeiro clube na Europa, a ansiedade de fazer as coisas acontecer, de como ia ser. E esse cenário de guerra foi mais uma nova vida, né? Não pode tráfego aéreo, então, como eu falei, as viagens, muitas viagens de ônibus. Então, é uma nova vida. Hoje eu estou, graças a Deus, muito bem adaptado. Tem uns brasileiros que chegaram depois e isso também dá um maior suporte. Mas é uma nova vida. Creio que o Papai do Céu prepara as coisas no momento certo. Eu acredito muito nisso. E creio que se um dia Papai do Céu abrir outra porta para mim em outro lugar, eu vou levar essa experiência comigo, que é uma experiência de vida, e olhar para trás e ver tudo que eu construí aqui no clube. O clube ama brasileiro também. Isso vai ser muito gratificante para mim. Marlon, em relação à seleção brasileira, né? Afinal de contas, você defendeu a seleção brasileira de base. E a sua expectativa em relação à nossa seleção, a sua presença futuramente, agora que temos um novo técnico, e a expectativa também para a seleção em relação à Copa, como é que anda? Cara, a gente quando novo, quando criança, sempre tem um sonho de jogar na seleção brasileira. Graças a Deus eu realizei alguns sonhos quando pude ser convocado. Peguei todas as convocações de base, ganhei títulos na base. Então, eu fico muito feliz pela minha trajetória lá dentro, nas categorias de base. Espero um dia poder voltar na seleção principal, que é um sonho que eu almejo, é o sonho de todas as crianças brasileiras. A minha expectativa é a melhor possível, independente do cenário que a gente vem vivendo no futebol brasileiro, a troca de gestão, troca de técnico. Ainda somos a maior seleção, de futebol do mundo, ao meu ver. E então minha expectativa é a melhor possível. Tenho amigos lá dentro, tenho o Andrei que começou comigo no Vasco, falo com ele quase sempre. A gente está sempre trocando as mensagens, energias positivas. Então a minha torcida é para a seleção brasileira, é para nossa seleção alcançar o topo novamente. É para o meu amigo e irmão que começou comigo lá atrás também, o Andrei. Espero que ele possa dar muita alegria ao nosso povo brasileiro. E quem sabe daqui a 4 anos, se Deus quiser, eu não sei o dia de amanhã, mas que a gente possa trabalhar até lá e se Papai do Céu abençoar uma convocação, para que eu possa dar continuidade no trabalho que eu tive na base e realizar um sonho que é jogar a Copa do Mundo também. Tá. E como jogador de futebol, né, pra gente encerrar esse bate-papo legal, Marlon, eu quero saber de você quais são os principais desafios que você já enfrentou na sua carreira e que você enfrenta no seu cotidiano? Cara, tem alguns desafios que a gente ao longo da carreira a gente vem enfrentando, apesar de eu ser bastante jovem ainda. Eu sei das minhas responsabilidades,
dos desafios. É, no Vasco era desde a base, quando eu comecei no futebol, era dizer não para algumas coisas, né? É, a gente não tinha uma vida comum como os amigos e os jovens da nossa idade. Então, se os amigos vão para festa ou dormem até mais tarde, a gente não poderia fazer isso porque no outro dia tinha treino. E começou bem cedo isso. E hoje eu acho que o maior desafio da minha vida que eu enfrento é estar aqui hoje longe da minha família, longe da minha filha, da minha mãe, devido à situação da guerra. E esse é um desafio que eu aprendi a lidar com ele e todo dia eu tenho que aprender mais um pouquinho, melhorar 1%, que é a dificuldade da saudade, a distância, né, de estar longe de casa. Eu sempre fui acostumado com a minha família sempre perto. Então, estou aqui há 2 anos, estou bem acostumado, graças a Deus, ambientado, mas às vezes tem dia que pega a saudade, só vejo minha filha por ligação, a minha filha, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Então, acho que o maior desafio que eu venho enfrentando hoje em dia é esse, é sempre poder melhorar e não transparecer isso na ligação para minha filha, para minha mãe, que às vezes a gente está em um dia triste, com saudade de casa. Mas eu sei que isso é para um bem maior. Como eu falei, daqui a uns anos eu posso estar em outro lugar e olhar para trás e ver tudo que eu construí, tudo que eu realizei aqui. E foi para um bem maior, pelo bem da minha família e pelo meu bem também. Tá certo, Marlon. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom retorno agora que você está nessa fase de transição, como a gente falou. Aliás, esse jogo contra o Zé Alkmaar promete grandes emoções, hein? Vai ser pelas quartas de final, jogo mata-mata, sempre dá aquela coisinha no coração, não dá não, Marlon? Ainda mais contra É um adversário verdade, difícil, né? é verdade. Mas se Deus quiser, a gente está trabalhando para que a gente possa facilitar o jogo ao máximo e sair com a vitória. Tá bom, muito obrigado pela sua participação. As portas do Flash Score estão abertas para você, tá bom? Valeu demais pela sua participação conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. Valeu, família.